Fala aí, juventude! Tudo certinho, meu? Só na tranquilidade? Jovens, é o seguinte, hoje a gente está aqui para falar sobre escolas literárias e o papo da vez é sobre uma escola literária do finzinho do século XIX. A gente vai falar hoje de um rolê que prezava muito a estética, a elevação do conceito da própria arte, beleza? A gente vai falar do parnasianismo e, para facilitar a sua vida, a gente vai ver tudo isso em 5 pontos essenciais que, meu, se você souber, você domina o assunto, beleza? Então vamos dar uma olhada nessa parada toda aí. Bom, pessoal, para começar, a gente tem que falar que o parnasianismo é uma escola literária também lá do século XIX. E por que eu digo também? Bom, para você que está acompanhando esse nosso papo aí sobre as várias escolas literárias, você sabe que o século XIX tem várias delas, tá? Então, enquanto outros séculos acabaram abrigando aí basicamente uma ou às vezes duas escolas literárias, o século XIX tem um monte, meu. E o parnasianismo vem basicamente lá na segunda metade do século XIX, lá pro finalzinho. E outro rolê importante nesse nosso primeiro ponto, que a gente vai ver 5 aí, nesse nosso primeiro ponto, outro rolê importante é você pensar que o parnasianismo se manifestou principalmente na poesia, beleza? Então já grava essas ideias aí pra gente começar a pensar a respeito dessa escola literária. A poesia é o caminho pra gente aí hoje. E já no nosso ponto número 2, eu destaco pra vocês o seguinte: pensa que o parnasianismo foi uma escola literária que se opôs a algumas coisas específicas. Até aí nem seria muita novidade, porque a escola literária sempre é uma oposição da escola literária que veio antes. É o que a gente chama de movimento pendular da literatura, ok? Até aí tá tranquilo, mas a gente tem que pensar que no parnasianismo é um pouquinho diferente, por quê? Porque na Europa o parnasianismo se opôs basicamente ao realismo, enquanto que no Brasil o parnasianismo se opôs de maneira mais forte ao romantismo. Vale lembrar que tem aqui no canal vídeo em relação tanto ao realismo quanto ao romantismo, legal dar uma olhada lá. E no nosso ponto número 3, aí vem o principal, tá? Se você entender isso no parnasianismo, você entendeu todo o rolê do parnasianismo. A principal proposta do parnasianismo era bater de frente com o conceito de arte panfletária. O que significa uma arte panfletária? Bom, para os parnasianos, uma arte panfletária era aquela arte que se propunha a ficar criticando tudo o tempo todo, e criando teoria o tempo todo, e denunciando a sociedade o tempo todo, tá? Então, os parnasianos não estavam muito afim disso. Eles consideravam a arte um elemento elevado demais para ficar se preocupando com as mazelas humanas. E o realismo fez isso demais. O romantismo também, Mas no realismo essa ideia de usar a arte como elemento de crítica foi muito forte. E os parnasianos pensavam, não, cara, usar a arte para isso é tornar a arte um elemento panfletário. Ou seja, é transformar a arte num elemento desnecessário. É usar a arte de maneira desnecessária. E eles chamavam isso de panfletarismo, beleza? A ideia, então, é que, para os parnasianos, a arte é bela por si só. Ela não pode ser usada para ficar entrando em outros assuntos, crítica social, denúncia social, não. Então os parnasianos eles queriam usar a arte simplesmente para ser o quê? Bela, para que ela fosse apreciada e não para que ela ficasse dialogando com as problemáticas sociais. Tanto é que para os parnasianos o conceito de forma se sobrepõe ao conceito de conteúdo. Ou seja, para os parnasianos a arte tem que ser bonita, ela tem que ser bela, ela tem que ser fácil de apreciar porque ela é bonita, tá? Mas e se ela não criticar nada, e se ela não significar nada num sentido mais profundo? Para os parnasianos, melhor ainda. Então, um poema não tem que ficar criticando, ele tem que ser bem escrito, com a métrica perfeita, com as rimas perfeitas, só isso. Na pintura, o parnasianismo não foi tão forte, mas dá pra gente pensar no mesmo conceito. Uma pintura é feita para quê? Para os parnasianos, ela é feita para ser bonita, ponto. Ah, mas ela critica... Não, não tem que criticar nada. Esses caras queriam usar a arte simplesmente para elevar o conceito da própria arte.
E nisso tudo a gente tem também uma retomada lá do conceito da arte clássica, lá do classicismo, século XVI, meu, tá? Os parnasianos, eles vão retomar esses conceitos da arte bela, da rima muito bem produzida, da escolha muito elaborada das palavras. O vocabulário parnasiano, ele é extremamente elaborado, rebuscado. Por quê? Porque tudo isso torna a arte bela, torna a arte bem feita. Você tem que manjar de arte para fazer arte. Você tem que escrever bem para ser poeta. Não basta sair escrevendo. Meu, olha a ideia dos caras. Então, eles eram esses caras empolados. Tudo tinha que ser muito bem feito. Até por conta disso, os outros artistas costumavam chamar os parnasianos de alienados. Por quê? Porque outros artistas consideravam que a arte sim tinha que ser usada como elemento de crítica, de denúncia. Isso era uma coisa que estava crescendo muito, né? Não só no Brasil, mas na Europa também. E aí tinha uma oposição. Os parnasianos, eles costumavam arrumar treta com uma galera, porque os parnasianos, eles eram meio blasé. Sabe cara de blasé? Gente que você chega e pergunta, e aí, o que você vai fazer hoje? E aí a pessoa responde, hoje, muito provavelmente eu vou até o Teatro Municipal para ver uma apresentação de música clássica. E você, o que você vai fazer? Você vai num show popular? Oh meu Deus, quanta falta de senso, quanta falta de finesse. Dei uma exagerada? Dei uma exagerada, mas você pegou a ideia. Então os parnasianos eram esses caras, né? A arte como elemento elevado. E aí tem um conceito, tem uma ideia que é bem curtinha, bem simples, e essa ideia acabou se tornando o grande símbolo dos parnasianos. Então você tem que saber, é o conceito de arte pela arte. Então os parnasianos defendiam esse conceito. Arte pela arte, e não arte pela crítica ou arte pela denúncia, né? Nada disso. Não, arte pela própria arte. A arte serve só para tudo isso que a gente falou, para ser bonita, para ser apreciada e, enfim, é só isso, tá? Então, grave esse conceito. Falou de parnasianismo, falou de arte pela arte. Antes da gente dar continuidade aqui, só um recado bastante rápido. Tá curtindo aqui o vídeo? Meu, se você tá curtindo, dá um like aí, se inscreve no canal também, ativa o sininho para você não perder os vídeos, eu garanto que vai valer a pena. Tem muito conteúdo igual a esse e muitos outros tipos de conteúdo também, garanto que vai valer a pena. E se você curte usar aí o Instagram, meu, vai, caça a gente lá no Insta também. Lá no Instagram tá fácil demais, é o @canal Leio Logo Escrevo, tá? Você acha a gente lá facinho também, tem bastante conteúdo legal, garanto que vale a pena lá no Insta também. E se você curte podcast, se você gosta do formato áudio, a gente tá também nessas plataformas que você tá vendo aí. Belezinha? Então vem ver o canal e vem ouvir o canal também, garanto que você vai curtir fazer parte dessa família aí. Belezinha? Tamo junto, é nóis! E aí, no quarto ponto aqui, eu destaco para vocês que, já que os parnasianos estavam de olho nesse resgate dos conceitos clássicos, dessa arte elevada, eles acabaram trazendo de volta muito do que a gente conhece, né, do ideário greco-romano, ou da arte greco-romana, principalmente do ponto de vista dos mitos, da mitologia greco-romana. Então esses caras acabaram incorporando alguns elementos dessa mitologia. A cultura clássica é bela, tanto é que a discussão em torno do belo se torna muito forte lá no século XVI, no classicismo. Então esses caras acabam incorporando muitos elementos da própria mitologia greco-romana. Ó, é só você lembrar que na mitologia grega, o que era o Parnaso? Lembra que Parnaso era uma espécie de monte, né, dedicado ao deus Apolo e às musas ali em torno do deus Apolo. E o nome desse monte, desse local, né, é de lazer ali e também de veneração ali de Apolo e a presença das musas e tal. Esse local era o Parnaso. E aí os caras aqui, né, se auto-intitulam os parnasianos. A escola literária da vez é o parnasianismo. Olha essa incorporação desse ideário, dessa cultura greco-romana, olha a ideia. E eu aproveito esse tópico para destacar também dois detalhes que tem muito a ver com a coisa da estética, da beleza do texto. O primeiro é que os parnasianos gostavam muito de uma figurinha de linguagem chamada hipérbato. Claro que não era a única figura de linguagem que aparecia nos poemas, mas aparecia bastante. O que é o hipérbato? Lembra comigo, hipérbato é a figura de linguagem da inversão sintática. O
que eu quero dizer com isso? Pensa que quando a gente fala, né, sempre existe uma ordem que a gente chama de ordem direta na fala. Em língua portuguesa, essa ordem é sujeito, verbo, complemento. E esse complemento geralmente é um predicado, ok? Então, você sempre usa essa ordem para se referir à ordem direta. Mas a gente pode inverter essa ordem, tá? Você pega o verbo, joga lá para frente, o sujeito lá para trás, enfim, a gente vai invertendo. É mais ou menos a linguagem de um dos meus personagens favoritos, que é o Mestre Yoda. Se você curte Star Wars, você sabe que o Mestre Yoda ele sempre fala, né? De maneira invertida, beleza? Tá? Então, ao invés de falar, né, eu estou preocupado com você, meu caro Mestre Jedi, o Mestre Yoda costumava falar, caro Mestre Jedi, meu, preocupado com você estou eu. Inverte tudo, isso é um hipérbato. Eu amo Star Wars, eu amo o Yoda. Aliás, perdoe a minha falta de respeito e reverência. Yoda não, Mestre Yoda. E para que serve o hipérbato? Essa figura de linguagem é muito engraçada, porque o hipérbato serve única e exclusivamente para deixar o discurso mais bonito. É só para isso. O hipérbato dá a impressão de que o discurso é muito mais rebuscado do que ele realmente é. Então, nesse sentido, você tem que lembrar que é uma figura de linguagem ideal para os parnasianos, porque torna o texto bonito. E além disso, ainda falando de estrutura, os parnasianos veneravam, eles piravam, eles amavam o soneto. Lembra que soneto nada mais é do que um tipo específico de poema, né? Dividido em 4 estrofes, sendo que na primeira e na segunda estrofes você vai ter 4 versos em cada, na terceira e na quarta estrofe você vai ter 3 versos em cada, e tem que ter um esquema de rimas fechado, tem que ter uma métrica fechada, enfim, o soneto é um modelo fechado de poema, então tem que dominar a escrita poética para conseguir fazer um soneto. Logo, o elemento ideal, né? O tipo de texto ideal, tipo de poesia ideal para os parnasianos. E aí, no nosso quinto ponto, para finalizar, eu vou falar um pouquinho de parnasianismo aqui, especificamente no Brasil. E por aqui, pessoal, a coisa é curiosa, porque o parnasianismo ele começou oficialmente por conta de uma treta. Tinha um jornal na época, isso lá no finalzinho do século XIX, isso ali por volta de 1870, 1871, tinha um jornal no Rio de Janeiro chamado Diário do Rio de Janeiro. E nesse jornal, olha que curioso, tinha uma coluna dedicada à arte e alguns poetas escreviam e aí outros poetas iam lá e respondiam. E os poetas da época começaram a tretar no jornal. Se fosse hoje ia ser tipo uma treta no Twitter, tá? E aí um escrevia uma poesia, o outro ia lá e detonava e falava que aquele poema era panfletário, aí o outro falava que o poema era alienado, os caras começaram a tretar. Tanto é que anos depois esse período, esse momento ficou conhecido como Batalha do Parnaso, né? Porque foi o que de fato deu origem, não origem, mas o que fez o parnasianismo crescer, porque até então era um movimento meio pequeno, meio tímido de poetas, mas essa treta toda acabou ganhando a mídia, ganhando os jornais e acabou crescendo. Então ali nasce o parnasianismo de fato, como ficou muito forte ali mais pro final do século XIX e entradinha também do século XX. E é claro que vale trazer também alguns nomes importantíssimos do parnasianismo aqui no Brasil e que estão sempre aparecendo em prova. Vale a pena você saber esses nomes, né? Ou pelo menos, quando você ouvir esses nomes, lembrar que esses nomes se referem ao parnasianismo aqui no Brasil. Eu destacaria, pessoal, poetas como Teófilo Dias, Alberto de Oliveira, Francisca Júlia, Raimundo Correia, Vicente de Carvalho e o principal deles, principal porque de fato é o mais conhecido, Olavo Bilac. Inclusive, Olavo Bilac é um dos idealizadores do hino à bandeira, né, do Brasil, tá? Que é também um texto ali super rebuscado, cheio de hipérbatos, inversões sintáticas e por aí vai. Bem a cara do parnasianismo. Então, saber esses nomes também pode te ajudar. Não precisa decorar, não. Fica tranquilo, fica tranquila. Mas, ao ouvir esses nomes, é legal fazer essa relação. Esse nome, parnasianismo. E aí você lembra, parnasianismo, todas essas características que a gente viu. Pensou dessa maneira, sucesso total. E é isso aí, jovens. Valeu demais pela companhia, pela parceria de sempre. Tamo junto e a gente se vê numa próxima aí, belezinha?
É nóis, se cuida muito, valeu e tchau!